Monkey D. Luffy é o protagonista de One Piece, mangá e anime criado por Eiichiro Oda, uma obra que, apesar do tom aventureiro e da estética leve, constrói sua narrativa sobre perdas constantes. Piratas, ilhas e batalhas sempre funcionaram como cenário para algo mais profundo, a busca por liberdade em um mundo que cobra um preço emocional alto por cada vínculo criado. Luffy é apresentado como alguém simples, impulsivo e aparentemente imune ao peso psicológico das coisas. Seu sonho de se tornar o rei dos piratas não nasce do desejo de poder, mas da ideia de viver sem restrições. Desde a infância, porém, essa liberdade nunca foi solitária. Ela sempre esteve acompanhada de laços fortes, Shanks, Sabo e, sobretudo, Ace. A morte de Ace marca o momento em que One Piece deixa claro que nem mesmo Luffy está protegido da perda. E é a partir dessa ruptura que sua jornada deixa de ser apenas sobre ir adiante e passa a ser sobre como continuar existindo depois que algo essencial se foi. Desde criança, Luffy constrói sua identidade a partir de vínculos. Ele não reflete sobre quem é, ele simplesmente é, porque alguém está ao seu lado. Quando cresce com Ace e Sabo, vivendo à margem da sociedade, o que o mantém emocionalmente estável não é um ideal, mas a presença concreta do outro. Ace funciona como referência de força, pertencimento e continuidade. Isso fica evidente em pequenas ações. Luffy desafia o mundo, porque acredita que nunca estará completamente sozinho. Seu comportamento destemido não nasce da ausência de medo, mas da certeza inconsciente de que existe alguém que o sustenta simbolicamente. Essa estrutura funciona enquanto o vínculo existe. O problema surge quando ele é destruído de forma abrupta. Em Marineford, quando Ace morre nos braços de Luffy, o que se vê não é apenas dor. Luffy não grita, não se revolta imediatamente, não promete vingança. Ele cai, seu corpo cede, sua mente paralisa, ele não consegue reagir. Esse momento revela algo fundamental. Ace não era apenas alguém que Luffy amava, ele era um eixo psíquico. Na psicanálise freudiana, quando um objeto profundamente investido é perdido de maneira violenta, o ego pode entrar em colapso temporário. É exatamente isso que acontece. Luffy perde ao mesmo tempo o irmão e a estrutura que organizava sua sensação de segurança no mundo. Quando ele repete que é fraco, que não conseguiu proteger Ace, isso não é apenas culpa. É a quebra de sua imagem de si mesmo. Até então, Luffy acreditava que vontade e coragem bastavam. A morte de Ace introduz uma realidade insuportável. Querer não é suficiente. Esse choque faz com que Luffy entre em um estado de vazio operacional. Ele não sabe o que fazer, porque sua identidade sempre esteve ligada ao movimento contínuo. Freud descreve o luto como o processo de retirada do investimento emocional em um objeto perdido. Mas Luffy não consegue iniciar esse processo imediatamente. A perda é grande demais, rápida demais. É por isso que após Marineford, Luffy não se levanta como um herói ferido. Ele se fecha, ele chora, ele entra em colapso físico e emocional. A obra permite que ele fique fraco, e isso é crucial. Quando Jinbei o confronta perguntando o que ainda lhe resta, essa pergunta não é motivacional, é estruturante. Pela primeira vez, Luffy é levado a deslocar seu investimento emocional. Ao lembrar de sua tripulação, algo se reorganiza internamente. Não porque Ace for substituído, mas porque o ego encontra novos pontos de sustentação. Esse deslocamento não elimina o luto, ele o torna suportável. A decisão de parar, treinar e esperar 2 anos é um dos momentos psicológicos mais importantes de Luffy. Antes, parar significava falhar. Agora, parar significa reconhecer limites. Esse movimento revela um amadurecimento profundo. Luffy aceita que não é invulnerável. Jung falava que crescer exige integrar a própria fragilidade. No caso de Luffy, a fragilidade nunca foi ausência de força,
mas a dependência inconsciente de um outro absoluto. Ao perder Ace, ele não se torna mais frio ou cínico, ele se torna mais consciente. Quando Luffy retorna após o time skip, ele ainda sorri, ainda avança, ainda luta, mas algo mudou. Ele protege sua tripulação com um cuidado que antes não existia. Ele assume responsabilidade. A liberdade continua sendo seu valor máximo, mas agora ela carrega a memória da perda. Ace não desaparece da psique de Luffy. Ele se transforma em ausência presente. Cada decisão carrega, silenciosamente, o peso do que foi perdido. Em One Piece, há um momento silencioso que diz mais sobre o luto de Luffy do que qualquer grito em Marineford. Ele acontece muito depois da guerra, já no arco de Dressrosa, quando Luffy reencontra Sabo, agora vivo, consciente e portador da Mera no Mi, o mesmo poder que Ace possuía. Quando Luffy vê Sabo usar a fruta, ele não entra em colapso. Ele não chora desesperadamente como antes. Ele sorri e chora ao mesmo tempo. Esse detalhe é crucial. Não é um sorriso de negação, nem um choro de desespero. É a expressão de alguém que carrega a dor sem ser destruído por ela. Nesse momento, Luffy diz que está feliz porque Ace ainda está vivo de alguma forma. Psicologicamente, isso revela algo profundo. Ace deixou de ser apenas um trauma paralisante e passou a ocupar um lugar simbólico. Freud descrevia esse processo como a capacidade de reinvestir a energia psíquica sem apagar o objeto perdido. Ace não foi esquecido, ele foi integrado. O Luffy de Dressrosa não é o mesmo que caiu inconsciente em Marineford. Ele continua impulsivo, continua livre, continua sorrindo, mas agora existe um limite interno que antes não havia. Ele protege sua tripulação com mais consciência, escolhe batalhas com mais responsabilidade e entende, mesmo que nunca verbalize, que suas ações têm consequências irreversíveis. Aprender a viver com a morte de Ace não significou superar a dor, significou aceitar que ela faria parte de quem ele se tornaria. Luffy não carrega Ace como uma ferida aberta, mas como uma ausência que molda suas escolhas. Cada vez que ele luta para proteger alguém, cada vez que ele se coloca à frente da tripulação, existe ali um eco silencioso de Marineford, não como culpa, mas como memória. No fim, One Piece mostra algo raro, que o luto não precisa destruir o sentido da vida, nem ser romantizado. Ele pode simplesmente ser incorporado. Luffy não encontrou respostas filosóficas para a morte do irmão. Ele encontrou algo mais simples e mais humano. Ele continuou vivendo, sabendo exatamente quem perdeu no caminho.